Ele estava na porta de casa com os olhos fixos no chão. Seu corpo curvado refletia o peso que sentia por dentro. Não era só cansaço físico, era algo mais profundo, uma exaustão que ia além do que as palavras podiam descrever. Há tempos ele se sentia assim, preso em uma rotina que parecia não levar a lugar nenhum. A casa, uma vez cheia de risos e conversas, agora era apenas uma construção vazia, cercada por um silêncio opressor. Os móveis estavam lá, mas não traziam mais conforto. Tudo parecia ter perdido o sentido, como se as cores de sua vida tivessem desbotado, deixando apenas tons de cinza. Ele sabia que algo havia se quebrado dentro dele, mas não conseguia encontrar forças para consertar. O vazio o consumia. Naquela noite o vento batia frio, mas ele mal o sentia. Sua mente estava distante, afundada em pensamentos que iam e vinham como ondas, cada vez mais pesados. O que acontecera com sua vida? Como as coisas haviam chegado a esse ponto? Cada decisão errada, cada caminho mal escolhido o trouxe até ali, e ele não via mais como sair. Havia dias que ele se levantava sem propósito, apenas movido pela inércia, cumprindo suas obrigações como um robô sem alma. Tudo estava parado. Enquanto seus pensamentos o afogavam, uma lembrança longínqua surgiu em sua mente. Um sussurro quase esquecido de tempos melhores, de dias em que a fé parecia real e viva. Não temas, porque eu estou contigo. Isaías 41, verso 10. As palavras surgiram inesperadamente, como uma chama acendendo na escuridão de sua mente. Ele se endireitou um pouco, embora ainda sentisse o peso, e se permitiu ponderar sobre o que acabara de vir à tona. Será que ainda havia uma saída? Será que Deus realmente estava ali, olhando por ele, mesmo quando tudo parecia perdido? O silêncio ao seu redor parecia responder, mas não com palavras. Era uma sensação, uma presença, como se, apesar de tudo, ele não estivesse tão sozinho quanto imaginava. A lembrança dessa promessa trouxe um misto de alívio e dúvida. E se ele estivesse apenas se iludindo? E se o buraco no qual ele estava afundando não tivesse mais volta? Esses pensamentos o assombravam, mas agora algo dentro dele lutava contra esse desespero. Um novo sentimento, quase imperceptível, começou a emergir. Uma tênue faísca de esperança. Por um momento, o homem que ali morava sentiu-se envergonhado da bagunça, da decadência que sua vida havia se tornado, mas o visitante não expressava julgamento. Apenas uma calma profunda, como se soubesse algo que ele não sabia. Depois de um longo silêncio, o estranho finalmente falou. Às vezes, as coisas precisam desmoronar para que algo novo possa surgir. Nem sempre entendemos o motivo, mas é no caos que encontramos força. As dificuldades não são para nos destruir, mas para nos transformar. As palavras penetraram fundo, como se cada sílaba fosse feita sob medida para ele. O visitante levantou-se, colocou uma mão sobre seu ombro e disse: lembre-se, cada grão de areia que cair sobre você pode ser a escada que o leva para cima, se você não desistir. E então o visitante foi embora, tão silenciosamente quanto chegou. Ele ficou ali, parado, por alguns momentos, tentando compreender o que acabara de acontecer. O peso ainda estava lá, mas algo era diferente. As palavras do estranho ecoavam em sua mente, e pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu uma faísca de esperança verdadeira. Levou alguns minutos antes de ele perceber o que realmente havia acontecido. Aquele visitante não era apenas um homem comum. Ele não sabia como explicar, mas havia algo divino naquela presença, algo maior. Ele olhou ao redor da casa, a mesma bagunça de antes, mas agora enxergava mais do que a desordem. Ele via potencial. Havia algo para ser reconstruído. Sua vida ainda tinha propósito, e com isso, ele finalmente ergueu a cabeça. Sabia que os dias difíceis ainda viriam, mas agora ele tinha algo em que se agarrar. Deus estava com ele, mesmo quando tudo parecia perdido. E essa certeza o fez dar um passo adiante, porque no fundo, ele sabia que aquele não era o fim. Era apenas o começo de algo novo. Moral da história: a vida, em sua essência,
É uma jornada repleta de desafios, altos e baixos, momentos de luz e períodos de escuridão. Todos nós, em algum ponto, nos deparamos com um cansaço profundo, uma exaustão que parece nos paralisar por completo. Não é apenas um cansaço físico, mas uma exaustão emocional e espiritual. Nessas horas, nos sentimos sozinhos, como se estivéssemos carregando o peso do mundo em nossos ombros. É fácil acreditar que ninguém nos entende, que estamos isolados em nossa dor e que a vida não tem mais sentido. Por mais difícil que seja, é nesses momentos de desespero que precisamos nos lembrar que Deus está sempre conosco, mesmo quando tudo ao nosso redor parece perdido. Ele nunca nos abandona. Em Isaías 41, verso 10, ele nos diz: "Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça." Esta promessa é uma âncora para a nossa alma, especialmente quando nos sentimos à deriva, sem direção. O grande desafio que enfrentamos muitas vezes não é a situação em si, mas como a enxergamos. Quando estamos no meio de uma tempestade, tudo parece sombrio e assustador. O medo e a insegurança tomam conta de nós, e é difícil acreditar que as coisas vão melhorar. Porém, Deus nos pede que confiemos, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Em Provérbios 3, do verso 5 ao 6, somos aconselhados a confiar no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. A dor e o sofrimento são partes inevitáveis da vida, mas não são o fim da nossa história. Na verdade, eles são oportunidades de crescimento, amadurecimento e transformação. Cada dificuldade que enfrentamos tem o potencial de nos tornar mais fortes e mais sábios, desde que não desistamos no meio do caminho. O apóstolo Paulo nos ensina, em Romanos 5, do verso 3 ao 4, que devemos nos gloriar nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Essas palavras nos lembram que o sofrimento não é em vão. Ele tem um propósito, mesmo quando não conseguimos vê-lo imediatamente. É importante entender que o fato de enfrentarmos dificuldades não significa que Deus nos abandonou. Na verdade, é justamente o contrário. Deus usa as adversidades para nos moldar, para nos preparar para algo maior. Ele conhece cada lágrima que derramamos e se importa profundamente com nossas dores. Mas Ele também sabe o que precisamos para crescer, para nos tornarmos mais fortes e mais dependentes dele. Em momentos de dor, podemos ser tentados a achar que estamos sozinhos, que Deus está distante ou que Ele não se importa com o que estamos passando. Mas a verdade é que Ele está mais perto do que jamais imaginamos. Em Mateus 11, do verso 28 ao 30, Jesus nos convida: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Deus nunca nos deu a promessa de uma vida sem lutas, mas Ele nos prometeu estar conosco em cada uma delas. O cansaço emocional e espiritual que sentimos pode ser avassalador, mas precisamos aprender a entregar esses fardos nas mãos de Deus. Não precisamos carregar tudo sozinhos. Ele está pronto para nos sustentar, para aliviar o peso que estamos sentindo. Mas para isso, precisamos nos render a Ele, confiar em seu plano, mesmo quando não entendemos, e permitir que Ele trabalhe em nossas vidas. Há momentos em que tudo parece estar parado, sem progresso, sem direção. Ficamos frustrados, ansiosos, com medo do que o futuro nos reserva. Mas é importante lembrar que muitas vezes o silêncio de Deus não é ausência, mas preparação. Assim como uma semente precisa ser enterrada na terra antes de florescer, há momentos em que Deus nos permite passar por períodos de escuridão para nos fazer crescer de maneiras que não cresceríamos de outra forma. Esses momentos de silêncio podem ser desconfortáveis, mas são necessários para que algo novo e belo surja em nossas vidas. Quando nos sentimos sem forças, quando pensamos que não há mais saída,
É nesse momento que precisamos nos voltar para Deus. Precisamos clamar por Ele, buscando refúgio em Sua presença, porque é lá que encontramos a verdadeira paz. A paz que o mundo não pode nos dar, mas que Deus nos oferece generosamente. Filipenses 4, do verso 6 ao 7, nos aconselha a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Há um poder imenso em nos rendermos a Deus, em reconhecer que, por mais que tentemos, não podemos controlar todas as circunstâncias de nossas vidas, e tudo bem não poder controlar. O que importa é confiar que Deus está no controle, e Ele sempre trabalha para o nosso bem, mesmo quando as coisas parecem estar fora de lugar. Romanos 8, verso 28 nos lembra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você está cansado, se sente que não consegue mais caminhar, lembre-se de que Deus está ao seu lado. Ele nunca te abandonou e Ele nunca te abandonará. Em Deuteronômio 31, verso 6, Ele nos garante: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Essa é a promessa que precisamos carregar em nossos corações quando os dias forem difíceis. Deus está com você, sempre. Então levante-se. Não importa o quão pesado o fardo esteja, Deus está pronto para carregá-lo junto com você. Não importa quão escuro o caminho pareça, a luz de Deus está sempre presente para te guiar. Confie nele, entregue seus medos, suas ansiedades e suas dores, e saiba que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Efésios 3, verso 20. Você não está sozinho. Deus está ao seu lado, sempre disposto a te sustentar e te guiar, mesmo quando tudo parece incerto. Respire fundo, confie e dê o próximo passo com fé, porque com Deus você pode superar qualquer coisa. Eu sou o Rick Olli, o autor desta história e locutor do canal Rick Olli Reflexões. Obrigado por acompanhar esta história até o final. Eu a criei com muita dedicação e carinho para vocês. Se você gostou, por favor, comente o que mais te tocou nesta história, deixe o seu like, inscreva-se no canal Rick Olli Reflexões e compartilhe com seus amigos e familiares. Até a próxima e que Deus abençoe a todos vocês.